Boa tarde, pessoal. Agradeço a participação de todos aí no nosso webinar Cloud First hoje. Estou aqui, o Jairo, eu sou da área de consultoria da Activity. Estou aqui com o Anderson da Microsoft. Boa tarde, pessoal. Anderson Basso, auxilio a Activity junto à Microsoft, atuando com a parceria, tá? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de Cloud First. Nosso apresentador será o Jairo, e à medida que for desenvolvendo o assunto, eu vou entrando pontualmente. Espero que vocês tenham uma boa apresentação. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, ter uma apresentação dinâmica aí, aberta a perguntas durante a apresentação, fique à vontade e a gente vai discutindo e tratando dos assuntos que mais interessarem a vocês aqui. A ideia geral é a gente fazer conceituar brevemente aqui o que é Cloud First, falar dos motivadores, falar da estratégia de Cloud First, migração e modernização, e no final a gente fala um pouco das ofertas Cloud da Activity, como que a Activity se posiciona nesse mercado, junto aí com os grandes players e provedores. Bom, primeira coisa, vamos falar aqui dos motivadores. Tem um grupo de motivadores aqui, eles têm algumas pesquisas que mostram, que apontam quais são os principais direcionadores aí que as empresas estão buscando, né? Então, essa pesquisa é de 2018, mas eu entendo que a gente continua válido aí. E a gente vê aqui os principais, buscando velocidade na entrega de TI, buscando flexibilidade para reagir às mudanças do mercado que afetam todas as empresas hoje, implementar continuidade de negócio. É muito comum as empresas buscarem hoje ambiente de nuvem para seus ambientes de DR, para suportar backup, né? Buscar redução de TCO, também a de clientes, a troca do CAPEX pelo OPEX, para algumas empresas faz bastante sentido, e aumentar a eficiência operacional como um todo, né? Acho que são esses alguns dos grandes pontos que a gente tem aqui, que aparecem nessas pesquisas aí que a gente colheu no mercado. Já, se você falar um pouquinho mais alto, tá bom, vou falar mais alto aqui. O pessoal está pedindo para eu falar mais alto, vou falar aqui. Então vamos lá. Outros pontos que também são importantes aqui, né, que aparecem bastante aqui, são grandes motivadores da busca pela cloud, né? Você tem um paradigma mudando aí das empresas, do negócio, de modo geral, que impulsionam as empresas a buscar inovação, a buscar mais eficiência. Isso a gente mostra aqui. Então, tinha, por exemplo, até poucos anos atrás, basicamente as aplicações estavam focadas em web, em client-server, né, e isso funcionava muito bem no on-premise. Mas hoje você tem já aplicações multi-channel, mobile, web, IoT. Então, tudo isso aí, quando você precisa fazer investimento, você precisa partir para isso, para poder habilitar seu negócio e competir melhor, você encontra esse tipo de solução já pronta na nuvem, de forma que alavanca muito mais rapidamente seu desenvolvimento e um preço melhor, né? Você tem também a questão dos servidores e infraestruturas a serem gerenciadas, né, que passa desse paradigma para o paradigma onde você desloca o seu foco para a inovação. Você para de se preocupar com a estrutura, você tem isso já com uma disponibilidade muito grande da nuvem, foca mais em inovação, trata mais esse assunto aí. A questão da aquisição de capacidade antecipada, que é muito comum no cenário de on-premise, né, e baixa escalabilidade, você construir um cenário ali para durar alguns anos e você ia consumindo esse recurso, era limitado, às vezes difícil de crescer, demorado. Na nuvem você tem uma escalabilidade virtualmente limitada, né, com elasticidade. Então, um grande ponto aí de interesse das empresas, quando muita gente vai para adotar a nuvem. Tá? Segurança é um ponto importante. Ao contrário do que se pensa, a nuvem tem muita segurança, ela oferece uma série de benefícios aí de estrutura, desde da camada do data center, dos hyperscales, né, até chegar na forma como é gerenciada, nos produtos que tem para você fazer detecção de ameaça, notificação, proteção inteligente. Tem muito recurso que pode ser usado pelas empresas de uma forma ali que já está disponível, né? Um ponto, gente, aqui, ó, em relação à segurança, né?
Sempre que a gente teve um on-premise, qual que era a segurança que nós dávamos ao nosso data center? A gente criava um firewall, a gente fazia uma VPN, montava aí um IP dedicado e tinha ali um antivírus, seja ele qual for que vocês preferiram, e montava ali a sua segurança básica. Hoje, quando olham para a nuvem, e tinha esse paradigma, né, de que a nuvem era uma coisa que trazia uma chance maior de um hacker entrar e roubar seus dados, e seu dado não está exatamente seguro, isso não é uma verdade. Tá? Imagine que um data center da Microsoft tem toda uma segurança, proteção física, proteção a nível de tunelamento, de VPN, de segurança de infraestrutura, e também nós temos ali toda a segurança para você estar totalmente em conformidade com as leis que regem esse ponto, né? Então, temos o GDPR, que vamos falar mais adiante, temos o LGPD, que inicia o mês que vem dentro do Brasil. Então, assim, tudo isso, na verdade, você vai estar muito mais seguro falando em nuvem do que hoje em on-premise. Ah, mas eu não tenho a segurança on-premise? Tem. Só que provavelmente você vai ter que melhorar ainda mais a sua segurança atual para se manter em conformidade. Desculpa, já. Não, ao contrário. Então, pegando esse gancho até assim, o PCI, que é uma demanda muito comum aí no mercado. Sim. Muitas vezes a empresa que está no on-premise, ela vai ter que fazer todo um trabalho ali, desde a parte de estrutura básica do data center até a questão lógica dentro dos servidores para estar aderente ao PCI. E você encontra isso nas nuvens já certificado, já um serviço que está ali provido já por natureza. Tá? Por último, aqui eu tenho a questão dos ciclos de refresh de hardware e software, que era muito o paradigma do on-premise, né? Quer dizer, você vivia muito em função desses refreshes. Você comprava a máquina, vai durar 5 anos, o software que vai suporte de 3 anos e tal. Então, você vivendo e muitas vezes é obrigado a fazer mudanças ou gastar para manter atualizado ou manter dentro desse ciclo. Dentro da nuvem é uma outra ideia, um outro paradigma, vai se renovando constantemente, tanto a parte de hardware quanto a parte de software, e adicionando produtos constantemente. Sim. Né? Eu costumo dizer aqui que quando a gente tinha, né, os data centers, ou temos ainda nossos data centers, o suporte padrão de um fabricante é 3 anos. Então, você acabou de comprar, você já começa a reservar um dinheiro do seu orçamento mensalmente ou anualmente para já se preparar para o próximo ciclo, né, para poder pagar e fazer um refresh disso. E o software é a mesma coisa. Os próprios softwares da Microsoft tinham aí um versionamento de 4 em 4 anos, depois de 3 em 3, e hoje está em alguns 3 em 3, outros a cada 2 anos, enfim, de acordo com a tecnologia e com o avanço dela, né? Quando a gente olha para a nuvem, não é que vocês terão todos esses avanços ou que isso vai mudar de acordo com as novidades. Não, você pode manter uma versão mais antiga de software, por exemplo. Mas o fato é que você pode sim usar sempre a última versão de um software. E o hardware, automaticamente, a cada lançamento, os data centers de nuvem pública, seja Azure ou qualquer outro concorrente, ele está se renovando. Né? Por quê? Porque para o dono da cloud pública é muito importante estar na última versão, tanto do hardware quanto do software, para dar para cada cliente dele a melhor experiência dentro de uma cloud pública. Então, você não vai pagar mais por isso e não precisa mais guardar, fazer aí uma reserva tão grande de dinheiro para ficar gastando de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos. Aqui é uma vantagem muito preciosa do seu dinheiro mesmo. Aqui a gente tem alguns mitos aí da nuvem, né? A gente gostaria de colocar aqui, tratar, para despertar justamente quebrar algumas ideias que a gente tem ainda prevalece em alguns casos do mercado. Está mais maduro hoje em dia, acho que muitos dos mitos já não são mais mitos. Mas a gente tem, por exemplo, que nuvem é sempre sobre dinheiro, então vou para a nuvem para economizar, vou para a nuvem porque eu vou trocar a capex, olhando isso só do ponto de vista de dinheiro financeiro. É importante, é lógico, é o driver principal, super importante, mas ela não é só sobre o dinheiro, você tem que preparar. A questão aí também é de inovação, de outros paradigmas que a gente acabou de comentar aqui. A nuvem, outro mito, que a nuvem deve ser usada para tudo. A gente vai falar ali na frente que a estratégia de Cloud First não é
não é sempre cloud, não é... Então, a gente tem que ser analisado como que você vai abordar a entrada na nuvem, eventualmente um sistema, um workload seu, talvez não faça sentido naquele momento, uma questão de tecnologia, uma questão de investimento, está dentro da nuvem. Tem que ser avaliado caso a caso. A gente já falou bastante de segurança aqui, acho que hoje em dia já esse mito também já está quebrado, a questão de segurança na nuvem é importante, é bem tratada, né? Nuvem não é para ambientes de missão crítica, pelo contrário, né? Cada vez mais a gente vê as empresas migrando seus ambientes de missão crítica para a nuvem, e às vezes até depois experimentar no seu ambiente on-premise algum problema grave aí de disponibilidade, partem para a nuvem como uma solução e coletam o resultado e benefício disso aí. Eu arrisco dizer até que metade para mais dos projetos que aparecem e que vêm me procurar são projetos de missão crítica. Então, colocar um SAP no Azure, e SAP é uma missão crítica, né? Sempre. Colocar seus dados, suas informações na nuvem, enfim. Falar que a nuvem não é para ambientes de missão crítica não é uma verdade, e sim que a nuvem é para tudo, também não é uma verdade, mas ela pode ser usada com aquilo que você precisar. Tá? Outro mito aqui, migrar para a nuvem é igual a ter os benefícios da nuvem, ter todos os benefícios da nuvem. Isso não é verdade. Você tem à sua disposição uma infinidade de benefícios a serem colhidos, mas a migração por si só, se ela não for bem planejada, não tiver um objetivo de onde você quer chegar e andar junto, a sua modernização de plataformas, modernização de sistemas, o seu negócio trabalhar também isso aí, você não vai colher todos os benefícios. Né? Não é só você colocar uma máquina virtual lá dentro da nuvem que o mundo vai se abrir. Então, tem que saber... Além disso, você migrar para a nuvem, depende do que você vai migrar e do que você vai adotar na nuvem, né? Eu posso simplesmente fazer uma migração de uma VM para a nuvem, do jeitinho que ela está, do jeitinho que ela foi, e sem comprar nenhum hyperscale, scale-up, enfim, nada. Você não vai ter todos os benefícios. Então, existe muita disponibilidade de serviço e de recurso na nuvem. Isso não quer dizer que você terá todos porque você foi para a nuvem. Depende do que você especificamente contratou e precisa utilizar. Usar. Então, é bom, um dos pontos que a gente vai tratar lá na frente, você ter dentro do seu time pessoas que estão conhecendo, né, que conhecem, que acompanham esse mercado, para saber o que tem de serviço, que tem de novidade e está utilizando isso aí para benefício do seu negócio. Tá? Por último, aqui, virtualização não é igual a nuvem privada. Esse é um mito antigo, acho que hoje em dia já passou, mas de qualquer forma, muita gente achava que a nuvem nada mais era do que uma grande farm de virtualização lá que ficava em algum lugar aí, às vezes fora do país, e que era só subir uma máquina virtual lá e pronto, resolver o problema. Não é muito mais que isso, e alavancar o negócio em cima desses recursos é muito importante, sabe? Então não faz mais sentido. Tá? Então, continuando aqui a questão dos motivadores, o GDPR e a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, que estão vindo aí, né, estão chegando, são pontos importantes que podem motivar as empresas para ir para lá. Por quê? Porque as nuvens, os grandes provedores estão se preparando para atender. Né? Então, quando você passar para lá, você vai ter um ambiente certificado, que vai te ajudar muito a evoluir isso. Obviamente que não é só mudar para a nuvem que está resolvendo o seu problema de GDPR, né? Tem sua parte do trabalho também, mas de qualquer forma você já está num ambiente mais propício, certificado, que te dá ferramentas para sobreviver com essas leis novas e não ter lá penalidades. Exatamente. Aqui um ponto importante, inclusive complementando o que o Jairo falou, né? Não é você levar sua VM para a nuvem e automaticamente ela está segura. Porque não adianta nada você levar sua VM para a nuvem, modelo IaaS, né, que é o modelo de infraestrutura como serviço, e deixar todas as portas de entrada da web, né? Não fazer nenhum bloqueio, não fazer nada, deixar simplesmente tudo aberto. A segurança não vai existir. O que a gente pode afirmar, e aí eu como Microsoft e Azure, nós temos todos os selos e todas as certificações de segurança de dados, né? Então, nós estamos em conformidade
para oferecer a cada um de vocês toda a segurança necessária para se adequar ao GDPR e também ao LGPD. Então, busquem as informações, principalmente aqueles que trabalham com dados pessoais, né? Porque a partir de agosto isso vai começar a pegar para muita gente e para muitas empresas. Vamos lá. E acho que um grande mote aqui de ida para a nuvem, né, de motivador, de compelling para ir para a nuvem, é a transformação digital, né? Isso não depende só da nuvem, mas a nuvem ela te ajuda, o serviço que ela tem lá dentro, ela te ajuda a passar para executar essa transformação digital, trazer inovação para sua empresa de uma forma que você consiga ser mais rápido, né? Tendo agilidade nisso aí, com otimização de custos, com segurança e conseguir fazer de forma simples, lá, e rápida, prototipar, testar, errar, fazer de novo, né? E você não... Primeiro você acha seu caminho ali, você vai fazendo, você implanta suas ideias, muda algumas coisas com custo baixo, porque você liga e desliga os recursos que você precisa, até você realmente estar com a implementação que você quer chegar. E dentro disso a gente está falando de Big Data, de blockchain, IoT, de geolocation, DevOps, toda essa, né, que está dentro dessa sopa de letrinha lá, de analytics, tudo, que está dentro da sopa de letrinha de transformação digital, e que é super importante para as empresas hoje competirem melhor, participarem do mercado, manterem sua relevância dentro dos negócios, né? E que você consegue alavancar isso de uma forma muito mais rápida. Sim, é exatamente isso. Lembrando que o Cloud Computing ele veio para auxiliar as empresas, sejam as que já têm um data center, que já têm uma cloud privada, a trazer agilidade e otimização de custos, segurança, para que vocês estejam sempre em conformidade e, com o menor custo possível, possa alavancar os seus negócios, né? Então, a cloud chegou aí, principalmente quando a gente fala de algumas coisas como blockchain, Big Data, IoT, são palavras que todo mundo está buscando, né? Todo mundo quer fazer uma inteligência artificial, todo mundo quer ter um machine learning, uma inteligência preditiva, quer pôr algum dispositivo funcionando para trazer informações, ou mesmo quem já tem uma grande massa de dados, vai fazer a conta de quanto custa para montar um Big Data dentro do seu data center. Depois vai ver quantas horas você precisa para pôr esse Big Data para funcionar dentro de uma cloud pública. A conta não fecha. Eu acho que um exemplo típico aí, né, a gente tem mexido bastante com machine learning, você vai subir um cluster de Hadoop na sua casa, uma meia dúzia de nós, você quebra a cabeça, vai instalar aquilo. O trabalho é muito grande, é aí que está. Você tem que ter gente especializada. Meia dúzia de cliques você sobe um cluster para você lá na nuvem. Eu não diria nem o custo, mas a questão é a seguinte: focar no negócio. Deixa que quem faz tecnologia foca nessa dificuldade, né? E a rapidez que você entrega, porque se você montar um cluster, você vai comprar a máquina, vai contratar uma pessoa para fazer isso, você bota um roadmap aí de 1 mês, 2 meses para ter isso disponível, para começar a colocar a sua ideia de negócio ali dentro, para isso aqui faz sentido. Com a nuvem você sobe aquilo, usa rapidamente, testa, muda. Sim, adapta para o que você quer e vamos lá, em uma semana aquilo já está funcionando e você já consegue ter a inteligência lá na ponta para que o seu negócio se alavanque ainda mais. É essa a ideia que eu entendo ser interessante. Sim, acho que a transformação digital encaixa muito nisso. Bom, falando aqui de Cloud First, né, que é o assunto, o ponto principal da nossa conversa, mas não só ele, né, a gente expandiu essa conversa aqui, claro, para outros assuntos. O que é o Cloud First? É uma mentalidade uma prática onde você pensa sempre primeiro em ir para a nuvem. Sempre que você está analisando um novo processo de negócio, uma mudança na sua empresa, um novo business, uma compra de uma empresa por outra, que gera a necessidade de alocar uma nova capacidade de processamento, ou a empresa entra num novo mercado, então, assim, gera um motivador que você precisa considerar a alocação de uma capacidade de processamento. O Cloud First, o que é? É você pensar primeiro em novo. Ele não é uma ideia nova, a gente já colocou aqui, é uma ideia que o governo americano desenvolveu a partir de 2010, que depois isso aí foi espalhado para o mercado, as empresas começaram a adotar isso aí,
como uma ideia de como abordar a entrada na nuvem. Tá? Cloud First não é igual ao Cloud Only. Que a gente não está falando aqui que então eu vou pensar primeiro em cloud, quer dizer que eu vou sempre para a nuvem, eu vou sempre para a nuvem pública. Não é exatamente isso. Tem que ainda se considerar a diversidade que existe, tem que se pensar no negócio, tem que pensar o que é melhor ali dentro, que faz mais sentido, mas a ideia aqui olhe primeiro o que tem na nuvem, faça a conta, converse com os seus provedores de serviço, busque informação e considerar a nuvem como uma característica principal que eu acho que é interessante para as empresas hoje. E, eventualmente, isso vai ter o caso que isso não se encaixa, e aí entra no que a gente falou, que não é sempre cloud, mas é primeiramente analisar cloud. Aqui a gente fala de estratégia, o que é importante, né, você ter estratégia de construir uma estratégia de cloud, né? Se você não tiver uma estratégia, você corre o risco de se perder na abordagem, né, de aumentar os seus graus de exposição a riscos na hora que você vai para a nuvem, né? Você pode adotar a nuvem errada, você pode ir para uma nuvem privada, quando você está buscando realmente uma nuvem pública, que você precisa do seu negócio para essa nuvem pública, ou vice-versa. Né? Você pode cair em problemas de compliance, questão de custo principalmente, se não for avaliado com cuidado, se não se construir aí dentro da estratégia uma avaliação de custo, né, uma avaliação de cenários e uma previsão de médio e longo prazo. Já vi cenários aqui, a gente, empresas que vão de qualquer jeito, começam a subir máquina na nuvem e depois, alguns meses, chamam a gente para voltar, porque teve um problema, por exemplo, de extrapolou o custo que ele estava imaginando. Que não foi pensado, não foi analisado, não foi arquitetado para ter o melhor benefício da nuvem possível. Mas nós temos que ter aí bastante inteligência na hora de fazer essa estratégia, né? Porque se é uma empresa de finanças, tem o PCI que tem que ser verificado. Se é uma empresa comum, tem que verificar onde ela está localizada e fazer a sua latência, ver se serve para você uma nuvem pública, se serve uma nuvem privada, né? De repente, você já tem aí um servidor dentro de casa com o seu AD e já está tudo funcionando legal. Você fala, não vou para a nuvem não, porque aqui está tudo funcionando. Mas e quem trabalha no campo? E quem vai ser um vendedor e precisa realmente atuar remotamente, né? Vai criar VPN para todo mundo? Ou, de repente, você vai replicar o seu AD na nuvem e aí ele acessa de onde estiver? Enfim, o que é melhor para cada modelo? Você tem que entender o que você tem, onde você quer chegar e quais os benefícios em que cada cloud pode te ajudar, tá? Além de gerenciar custo realmente, um cenário de consumo variável, de repente você vai montar um Power BI, consegue jogar para a empresa, para o setor de marketing. Antes você teria que montar aí um servidor de BI dentro da sua empresa. Então tem muita coisa que tem que ser analisada e temos que tomar essa decisão analisando todos esses fatores. Aqui só para encerrar esses slides, um fator importante aqui, que é o último quadro que a gente tem ali, que é a questão da utilização de nuvem híbrida e multi-cloud. São tendências importantes, fortes aí no mercado, que é abrir o escopo para usar vários provedores de nuvem, distribuir, fazer um uso inteligente, como o Anderson falou. Eventualmente você vai ter um workload que é mais interessante na nuvem A, o outro na nuvem B, fazendo conta sempre, para não perder escalabilidade. E também a questão da nuvem híbrida, né, de utilizar várias fontes aí. O Anderson, o pessoal tem reclamado bastante, que eu estou acompanhando ali do volume. Temos que falar mais alto. Vamos falar mais alto aqui. Nós estamos falando um som razoavelmente alto, mas nós vamos aumentar aqui, vocês desculpem aí pelo inconveniente, tá, pessoal? Então, vamos lá. Abordagem aqui do porquê do Cloud First, né? A gente já falou um pouco no slide anterior, mas temos pontos aqui que desenvolvimento das estratégias que são fundamentais, né? Criar uma estratégia que alavanca a sua visão de transformação. Você cria uma ideia de onde você quer chegar e você desenha essa estratégia, vai ajudar você a chegar nesse lugar que você está imaginando, benefício para a sua empresa, né? O que é notado no mercado, que as organizações que têm uma estratégia, uma abordagem coerente, elas conseguem colher mais rapidamente os benefícios da nuvem e conseguem evitar
as desvantagens eventuais, potenciais que existem aí, como, por exemplo, o de custo que a gente falou. Tá? É muito comum isso aí. E a questão também de evitar uma adoção aleatória de hoc da nuvem, de áreas diferentes que vão subindo máquinas sem um critério, sem uma arquitetura desenhada desde o início, que isso pode trazer, por exemplo, segurança e insatisfação no final do dia. Tá? É importante ter a estratégia ajuda nisso. E a questão fundamental de envolver, a estratégia ela tem que envolver várias áreas da sua empresa, as áreas de negócio, para garantir que tem um alinhamento e que, inclusive, trazer ideias, trazer inovação, trazer imaginação para esse processo para melhorar e para tornar ele mais rico para a empresa. Tá? Então, eu complementaria o seguinte, lógico que a gente está falando de nuvem, de tecnologia, e que o departamento de tecnologia sempre vai ser o ponto focal em uma empresa, né, para isso. Mas envolver as outras áreas nisso, vamos lá, o Azure, vou falar um pouco do meu produto, ele tem mais de 4.000 produtos distintos lá dentro. Eu não sei todos. Não tem como. E crescendo todo dia, né? Crescendo todo dia. Cada semana tem 2, 3 lançamentos. Então, assim, dentro desse mundo, você pode ter certeza que a empresa, o seu departamento de marketing, tem alguma coisa dentro do Azure que ele viu, gostou, testou, e se você perguntar, ele vai falar o que ele precisa. Isso quer dizer que você quer que eu use o Azure? Na verdade, quero, óbvio. Mas, principalmente o seguinte, de repente, aquela solução que ele viu lá, você já tem dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente físico, e você fala, não, isso aí você não precisa utilizar. Está aqui, eu estou te fornecendo, você já tem. Tá? Quando a gente fala de Office 365, e muitas empresas possuem, por exemplo, né, a produtividade que o Office 365 dá, nós temos o Flow, nós temos o Teams, nós temos o Works, muitos recursos que quase ninguém usa dentro do Office. O Yammer, o Planner. Para quem comprou o Project? Nós temos o Planner. De repente, o Planner resolve a solução da sua empresa sem você gastar um centavo. Né? Então, assim, envolver as áreas de negócios dentro da sua empresa para poder ter uma estratégia melhor, vai trazer até com que você faça economia. Isso aí. Vamos lá, próximo aqui. Bom, aqui é basicamente um panorama, aqui, um resumo do que a gente falou. Né? Então, você tem, de um lado, os benefícios esperados dos direcionadores de negócio, velocidade na entrega, escalabilidade, redução do desperdício, continuidade de negócio, por aí vai, né? Troca de tecnologia proprietária, que são pontos que as empresas procuram alcançar aí com a adoção de nuvem, e por outro lado, as preocupações, os desafios, né? Segurança, vendor lock-in, ficar preso lá na nuvem do fornecedor A ou B, isso aí eventualmente ser um problema para você, custo e preparo dos colaboradores, que é um ponto super importante, né? Tem que andar junto com a sua estratégia, porque as pessoas têm que estar preparadas para trabalhar dentro do consumir e trabalhar com inteligência na nuvem. E a perda de controle, né? Pô, lá está na nuvem, não está mais embaixo ali da minha mesa. Às vezes você encontra aí no cenário as pessoas estão preocupadas com isso. Então, a estratégia que ela visa, aproveitar ao máximo ali os pontos positivos e mitigar e tratar de forma adequada os pontos que eventualmente te preocupam. Não são necessariamente negativos, mas que podem ser um ponto de preocupação. Então, é esse balanço aí que a gente busca também na estratégia, na definição da estratégia. Tá? Considerações chaves que são endereçadas aqui. Né? Então, o tipo de serviço que você vai consumir, a estratégia tem que tratar isso, IaaS, PaaS, SaaS, Containers as Service, Functions as Service, todas as variações que tem hoje. Né? Os modelos de entrega, Private Cloud, Public Cloud, Hybrid, Traditional IT. Eu colocaria até aqui a questão do multi-cloud também, que é super importante. Sim, e tem mais, tá? É muito importante conhecer cada um desses, né? Sim. O que significa cada uma dessas frases, dessas palavras, tá? A cloud privada, a cloud pública, a cloud híbrida, o tradicional, né? O on-premise, ou até o multi-cloud, porque o mundo ideal, e eu como Microsoft tenho bastante tranquilidade em falar isso, eu acho que para toda empresa o mundo ideal é o hybrid. É o cara ter o on-premise, é ele ter o serviço que ele deseja na cloud pública que ele prefere de acordo com o serviço que é prestado, né? Eu adoraria falar com a maior propriedade do mundo que o Azure atende com todos os produtos sendo primeiro em tudo, né? Sendo primeiro em tudo.
eu sou o melhor IaaS, eu sou o melhor PaaS, eu sou o melhor SaaS, se você quer o serviço de container, eu sou o melhor. Eu não sei te dizer se eu sou o melhor em tudo, né? Mas quem está buscando vai poder fazer as devidas pesquisas e ver o que melhor atende para ele. Então, assim, eu posso dizer que o IaaS do Azure pode ser melhor para a empresa A, mas não melhor para a empresa B. Tem N fatores, é o mesmo produto, mas tem N fatores que pode ser que a empresa A fala, não, o Azure é o que me atende, é o que eu preciso, e outro fala, não, eu preciso de uma outra cloud porque, para mim, vai me atender melhor daquele jeito. Não, entra um monte de fatores aí lá. Sim. Localização, preço do serviço, tipo de serviço que você usa, encaixa mais um provedor e outro. Então, não é necessariamente que um é melhor ou pior naquilo, mas é que, às vezes, a característica como ele entrega aquilo é melhor para você. Os flavors de máquina. Claro. Às vezes, de fatores. Às vezes eu tenho uma máquina em promoção no IaaS, que ele fala, é isso que eu preciso do Azure. E ele vai achar uma outra dentro do host da Activity, que ele fala, não, eu preciso dessa. Então, assim, não existe regra, né? Não tem receitinha de bolo. Outro ponto importante aqui é o papel que a organização assume, se ela vai ser só consumidora ou se ela vai avançar na questão de ser integrador, provedor. A Activity, por exemplo, ela é uma integradora e ela também é provedora, que é a nossa nuvem privada, né? E também, de certa forma, também somos consumidores, a gente usa produtos da Azure, por exemplo, o Office 365 aqui, mas tem empresas que, mesmo sendo uma empresa, não é uma empresa de TI, ela avança também. Além de ser consumidora, ela passa a fazer parte de algumas coisas. Vou dar um exemplo, o billing, o broker, algumas empresas assumem para si essa função, outras delegam totalmente para o integrador ou para algum parceiro. Então, é importante na estratégia definir para onde a empresa está querendo atacar. E os controles? Governança, desenho de organização, segurança, conformidade, isso é super importante. Por exemplo do PCI, né? Vamos comparar isso aqui. Se a empresa ela necessita da certificação PCI para garantir lá a adequação do seu negócio, e ela tem que buscar isso dentro da nuvem, ela tem que ter certeza que aquele ambiente que ela está entrando oferece isso, e as outras certificações aí que ela às vezes oferece que ela precisa. Então, só um exemplo aqui do que a gente está falando em termos de controle e no dia a dia seguir isso. Então a gente já abriu aqui um pouco mais, como o Anderson colocou, é super importante aí a gente entender melhor as sopas de letrinha, né? Então, quando a gente fala de tipo de serviço, hoje já está muito mais absorvido pelo mercado, também, há um tempo atrás isso era muita novidade, mas vamos lá. A gente tem aqui na esquerda o on-premise, que é você tudo dentro de casa, então você é responsável por todas as camadas, desde a máquina lá embaixo até a aplicação, e depois você vai migrando, à medida que você vai aprendendo o IaaS, o PaaS e o SaaS, você vai indo para um modelo onde cada vez mais a responsabilidade é provida pela nuvem, né? Então, aqui no IaaS, toda a parte de infraestrutura, data center, network, storage, até chegar na virtualização, é entregue pelo provedor e você fica com a parte de cima ali. Na parte de cima, que é OS, middleware, banco, por aí vai, algumas empresas adotam a estratégia delas, tomarem conta disso 100%, outras passam a usar provedor de serviço como Activity para fazer a gestão do middleware, e às vezes acabam ficando só com a última camada ali, um pedaço da última camada que é a aplicação. Para passar isso de forma mais rápida e didática, né? Então, o on-premise é o data center de vocês, IaaS no meu exemplo, o Azure fornecendo para você todo serviço de virtualização, de hardware, de storage e de networking, onde fica a cargo do cliente ou da empresa que ele contratou para gerenciar o sistema operacional, middleware, runtime, data e application. Na prática, é o seguinte, o que mais acontece é contratar uma empresa como Activity para gerenciar patch de segurança, atualização de segurança, etc. Monitoração, incidentes, e eu trabalhar somente com os meus dados e aplicações. PaaS, a Azure, né, a Microsoft já te dá tudo isso e você simplesmente vai cuidar dos seus dados e aplicações. E SaaS, para o mundo Microsoft, eu costumo falar que é o Office 365 ou o Microsoft 365, porque a gente gerencia tudo e você simplesmente executa, né? Aplicações CRM também são muito comuns hoje em dia, está crescendo muito a adoção no SaaS. Sim. O modelo, uma aplicação, um exemplo típico aí de PaaS que a gente
tem pegado cada vez mais no dia a dia as nossas propostas, é mover o banco de dados do modelo de IaaS, ou seja, você vai lá, usa o servidor virtual, compra uma licença de banco, instala e opera ele, um modelo de PaaS onde está tudo ali, você gerencia seus dados. Sim. Você tem o seu banco de dados, mas você não gerencia a máquina, né? É o que a gente tem dentro do Azure como SQL Database. Ou PostgreSQL Database, ou Cosmos DB, ou MySQL Database, enfim. Depois podem acessar o Azure, vocês vão ver alguns modelos de banco de dados com esse serviço. Você alivia uma camada incrível de gestão que está na mão do... Você foca no seu negócio, né? Essa que é a verdade. Vamos lá. E aí temos aqui uma previsão de receita mundial em cloud, dividido por essas 3 linhas. É só para a gente ilustrar aqui e mostrar o crescimento, como está isso. Né? Então, você nota aí que o SaaS vem crescendo muito rapidamente também. A gente fala muito de PaaS e IaaS, mas o SaaS vem crescendo muito rapidamente, por conta até de adoção de Office 365, de CRM, e no mundo afora, que isso tem funcionado bastante. Tá? O PaaS, eu acho até que ele cresce em termos de dinheiro, não tanto, mas eu tenho a impressão que o PaaS ele não cresce tanto em dinheiro, talvez porque o consumo dele tem uma característica um pouco diferente. Sim. Mas a gente tem notado um crescimento muito grande na situação de PaaS. Sim, cresce financeiramente falando, você está trocando, né? Então você deixou de comprar uma licença de SQL Server e você vai usar ele como serviço. Então o custo, no fim das contas, meio que permanece, né? Não ganha muita receita. Em contrapartida, quando você olha para o SaaS, é você focar 100% no seu negócio e não se preocupar mais com a TI. Né? E o seu departamento de TI não é que ele vai morrer, não, mas ele vai poder focar em outras coisas, em desenvolvimento do seu negócio. Exatamente. E não, e aí eu posso dar como exemplo, eu mesmo, né? Ao invés de passar aí tempos e tempos fazendo atualização de patch e outras coisas, eu vou focar em desenvolver uma aplicação, em fazer um desenvolvimento de macros ou dentro do meu de procedure, dentro do meu banco de dados, para melhorar a performance do meu negócio. Então, assim, muda o foco. Né? Sim. A questão também de como endereçar a estratégia aqui de modelo de entrega. Tá? Você tem aqui à esquerda aqui um diagrama básico aí do que é uma nuvem, né, com todas as suas camadas ali de autoatendimento, de medida, de baseado em serviço, compartilhamento e elasticidade. Né? E onde que isso aí encaixa? Isso aí encaixa em clouds privadas, clouds públicas, e o que está crescendo muito, a gente percebe muito cada vez mais as empresas fazendo composição usando a cloud híbrida, né? Que é usar um pouco da privada, um pouco da cloud pública e até cenários dentro dessa, integrando com o que tem dentro de casa. Né? Hoje em dia é muito mais comum fazer isso aí. Então, dentro dessa estratégia também, a empresa tem que pensar qual vai ser a abordagem dela, né, e onde fica mais interessante para o negócio dela atacar. É isso mesmo. Vamos lá. E aqui também mais uma previsão aqui, onde a gente consegue ver, dentro de cada cenário, on-premise, public cloud, private e hybrid, o que está acontecendo, qual a previsão. Né? Então, uma pesquisa de 2018, você nota ali que o on-premise tende a cair muito, né? E eu diria até que você talvez seja conservador. E, por outro lado, está crescendo muito rapidamente a adoção de public cloud, e private cloud e hybrid cloud, que estão também começando a escalar bastante. Já se nota o crescimento disso aí, e isso está tirando lá a fatia do on-premise. Então, o on-premise está perdendo espaço aí cada vez mais, e já existem pesquisas aí que mostram que em alguns poucos anos aí vai se tornar bastante raro as empresas terem o consumo de on-premise dentro de casa, assim, workloads muito específicos que vai estar dentro de casa. Aqui a gente está mostrando o que? A adoção de multi-cloud. Esse é um ponto importante na estratégia. As empresas estão indo para o multi-cloud e estão tentando fazer o quê? Usar de cada nuvem o que ela tem de melhor. Então, se ele identifica que a nuvem do parceiro A, do provedor A, do provedor B, tem, por exemplo, um serviço de analytics que se encaixa melhor no que ele precisa, e esse cara está um passo à frente ali, ele eventualmente vai usar o consumo de analytics de um lado, do provedor, e o serviço de bancos do outro, então ele consegue integrar e consegue desenvolver uma estratégia que atende a isso. Isso aí está ficando cada vez mais forte no mercado. Tá?
por último, aqui a gente quer deixar um recado, né? Cloud Strategy, né? A respeito disso. Pesquisas mostram que a maioria das empresas ainda não tem, mas que por volta de 2022, daqui 4, 5 anos, o Gartner acredita que 70% das organizações terão uma estratégia formal, algumas mais bem elaboradas, outras ainda mais feitas, mas de forma que atendam esses pontos que a gente falou. Tá? E quem não tiver isso, na visão deles, vai patinar aqui, que foi a melhor tradução que consegui, na sua tentativa de adotar uma estratégia de cloud que traga o melhor benefício para a empresa. Tá? E aí a gente fez uma pesquisa aqui que o pessoal no Gartner mostrando que 40% ainda não tinha nem nada de estratégia, 35% ainda está muito incipiente. Então, assim, 70%, quase 80% do mercado ainda está desenvolvendo a sua estratégia e está evoluindo nisso. Tá? Pontos chaves aqui. Estratégia de cloud não é um plano de migração para a nuvem, ele é muito mais que isso. Né? Você tem que separar o plano de implementação da estratégia, são coisas diferenciadas. A gente acredita que para ter sucesso, a estratégia de nuvem ela tem que ter o patrocínio da organização, tem que ser um documento vivo, conciso, pequeno, porque senão também vai virar um monstro lá dentro da sua organização que não vai servir para nada, né? E que ela precisa envolver as camadas de decisórios de business para ter sucesso. Então, basicamente, o que a gente está tentando dizer aqui são esses pontos, né? E que depois que você chegou lá na estratégia, você tem que evoluir para o próximo passo, que a gente vai tratar aqui, que é começar a fazer efetivamente a adoção. Então, você tem seu documento, sua estratégia pronta, documentada, e você começa a ir para o que a gente fala do framework de adoção de nuvem, efetivamente, onde você vai lá se preocupar em como que você vai fazer o assessment do seu ambiente, preparar o skill das pessoas que vão estar trabalhando nisso, escolher os provedores, fazer sua arquitetura, já pensando em segurança, mitigando riscos, estimando o seu gasto com nuvem, como é que você vai tratar isso lá dentro, criar suas políticas e procedimentos, provisionamento e operação disso aí. Então, todo o framework que passa por todas essas fases para você chegar lá. E aí, cada empresa vai atuar de um jeito diferente, né? Como a gente falou antes. Algumas empresas, por exemplo, lá no item 6 de operação vão contratar um fornecedor, vão ter alguns requisitos, outras vão fazer por si só, e isso vai evoluindo caso a caso. Vocês querem ver um comentário? Não, pode seguir. Vamos lá. E aí a gente vai falar aqui da migração e modernização. Então, a gente usou aqui nessa apresentação, como a gente está fazendo esse trabalho junto com a Microsoft, a gente fez aqui uma abordagem utilizando um modelo, né, a referência do modelo da Microsoft, do Azure, mas isso aqui não impede de mínimos ajustes se adequar basicamente a tudo que tem no mercado hoje. Então vamos falar aqui. Até reapontando o que a gente falou lá no começo, a gente está falando dos triggers, dos gatilhos de migração e modernização. Vencimento de contrato, aquisições de splits empresariais, conformidade, refresh de equipamentos de software, ameaça de segurança, ou seja, são esses caras que acabam disparando os gatilhos para você ir para a nuvem e buscar os seus benefícios lá. E quando você vai lá para a nuvem, você enfrenta alguns cenários de migração e modernização. Então, aqui tem uma abordagem desse cenário. Pessoas que já viram isso aí, que já estudaram um pouco, vão ver que existem alguns outros um pouco diferentes no mercado, os famosos 6R, 5R. A gente está apresentando isso aqui, que a gente entende que resume bem aí. Então, Re-Roast, Refactor, Re-Architect, Rebuild e Replace. Então, são as abordagens que você vai pegar seu workload lá dentro da sua empresa, né? E parte desse workload vai para uma estratégia de Re-Host, que basicamente é lift and shift. Parte disso vai para uma estratégia de refactoring, o rebuild, por aí vai. Tudo isso aí montado dentro da base da nuvem, né? Você tendo como arcabouço, você tendo como suporte todo o produto, todos os serviços que a nuvem está oferecendo. Né? A gente vai detalhar melhor aqui. Então, cada uma dessas estratégias, quando a gente está falando de re-host, fazer um deploy as is, é o que a gente mais vê hoje no mercado. Sim. Quando a gente olha para o mundo dos clientes que querem ir para a nuvem, né, nós temos dois grandes mundos, na verdade três. O primeiro, a gente fala do replace, que é o SaaS, que é você sair da produtividade local, né, e ir para uma produtividade
dentro da nuvem, que é o Office 365, por exemplo, e tem alguns concorrentes também que entregam esse trabalho, né? Quando a gente olha para o mundo de on-premise para a nuvem, a gente vai para o rehost ou para um new workload, né? Então, você tem alguma coisa que você vai criar, né? E quando você tem alguma coisa que você vai criar, você já pode criar dentro do refactor, né? Já pode ir para um mundo, vamos lá, se eu vou precisar de um novo workload de Big Data, como eu falei lá atrás, eu vou direto para o refactor e vamos fazer um Big Data na nuvem, não vou precisar pensar em CAPEX, etc., né? Quando a gente olha para o que já tem em casa e resolve, ao invés de renovar hardware, renovar software e tudo mais que está por trás disso, vou fazer um rehost, né? E entra muito naquele lift shift que a gente fala, né? O que é isso? É o primeiro passo. Imagina que você tem aí alguma VM com sua aplicação e também com seu banco de dados, né? E uma VM tem 8 cores, com 16 GB de memória e o storage é adequado para isso. Quando você faz o rehost, é realmente o lift shift, é você usar uma ferramenta de migração e trazer para uma VM com 16 GB de memória, com 8 cores, e, enfim, com o mesmo desenho. E isso, às vezes, não te traz o ROI necessário, né? Não faz o benefício que você espera. Por quê? Porque você parou aí, né? E a ideia não é parar aí. A ideia é você fazer o rehost e evoluir para o refactor rapidamente. O que isso significa quando eu falo deste ambiente específico? Fazer a monitoria, às vezes com a ajuda da Activity ou de um outro parceiro, mas às vezes sozinho, olhando a monitoria que a nuvem pública te dá, ou mesmo a nuvem privada, e aí você verificar que essa máquina está sempre a 60%. O pico dela é 60%, ela trabalha geralmente em 40%, enfim, 60% daquilo é o suficiente. Então você pode montar um ambiente melhor. Eu até colocaria para você um ponto que a gente costuma fazer aqui na consultoria e cada vez mais nessa linha, né? Na hora do rehost, ou seja, na hora do limit shift, a gente já tenta, muitas vezes, já ter um ganho de resize, já levar ele já mais enxuto para a nuvem. E aí eu queria destacar o seguinte: você tem ferramentas na própria Azure fantásticas que você consegue colocar, por exemplo, dentro do seu ambiente VMware, que ela fica coletando ali durante um dia, uma semana, alguns clientes deixam até mais que isso. Sim. Toda a utilização daquele farm gera um relatório daquilo, você consegue pegar aquilo ali e falar, cara, a máquina que está com 16 GB só precisa de 8. E aí você já sobe, faz o seu lift and shift com mais inteligência. E aí você aumenta a chance de chegar lá no ROI que você precisa. Exatamente. Que é um dos drivers. Tá? E aí o refactor dele se torna não sim fazer o resizing, mas sim você trazer aquele banco de dados para o modo de serviço. Né? Banco de dados com PaaS, uma máquina, os seus leaders começar a usar ou um conjunto de máquinas de aplicação, por exemplo, virar um container, né? O AD virar serviço, né? E assim por diante. Sempre apoiado com ferramentas. Né? Então, sempre que a gente fala de, vai virar um container, você tem ferramentas que te ajudam nisso. Né? E isso sim barateia e aí começa a traz para você não só a redução, mas principalmente te traz um serviço, às vezes, até mais rápido. Eu diria que a palavra-chave aí, uma das palavras-chave é a inteligência. Você tem que usar a inteligência na hora que você está fazendo esse movimento, sim, você ser mais efetivo. E no Brasil, a gente ainda tem o mito do lift shift. Tá? Então, 80% das vezes, por mais que você prove que já dá para trazer com resizing, a ideia do cliente final é o seguinte: vou levar do jeito que está e depois a gente vê, porque tem receio. Totalmente de acordo, então, o receio a gente tem que ter mesmo, porque se parar é o nosso trabalho que para. Né? Mas se fizer um assessment bem bacana, dá para fazer. Você tem uma vantagem fundamental que a gente brinca, que a gente fala para os clientes, né? No ambiente on-premise, se você fosse experimentar, por exemplo, fazer o resize das máquinas, você teria que ter um ambiente bom, investir dinheiro para fazer isso. Aqui você está trabalhando no seu ambiente on-premise, você vai para a nuvem, legal, sobe lá, faz um POC lá dentro, valida, testa, está funcionando, está adequado, você consegue muito mais garantia. Só para seguir aqui rapidamente, o Re-Architect já é um passo mais ambicioso aí, que é você decompor a sua aplicação e começar a fazer uso de servers. Eu não diria que é mais ambicioso, mas sim natural. Só que se você não começar, você nunca vai chegar nele. Né? Então, mais ambicioso, eu diria até na realidade do mercado hoje, quis dizer isso. Eu já temos clientes que já estão nessa etapa. Poucos, é legal. Mas já temos. Por quê?
Quando a gente vê essa etapa, a gente olha para serverless, olha para microserviços, olha para integração de serviços. Aí eu vou te dar um exemplo sim, de API e outras coisas. Eu te dou um negócio que está sendo muito utilizado dentro do mundo Microsoft, do mundo Azure, que é o Power BI Embedded. Todo mundo que tem uma aplicação tem que tirar relatório, tem que... Começa a consumir aquilo ali, né? E aí ele põe o Power BI Embedded ali, desculpa falar de um produto específico, né? Não era bem o foco, mas ele integrou dentro da aplicação dele, ele clicou, já traz o gráfico e toda a inteligência que ele precisa para o negócio dele alavancar. Então, assim, já temos muitos clientes já nesse pilar. Legal. A gente tem recebido propostas hoje, solicitações e propostas, na verdade, já com soluções que às vezes nem tem mais servidor. Sim. Já vem direto para cá. Por último, ali o rebuild, ou build, né? Muitas vezes vai para o build, que é você criar aplicações já cloud native, já adotando tecnologias de build, sendo mais aderentes a esse modelo de serverless, mais e aí você tem o uso pleno aí dos recursos de nuvem de uma forma mais inteligente e reduzindo o custo, que é o que o pessoal pensa. O que a receita, né, ou a mensagem que tem que ficar aqui, muito importante, é o seguinte: se vocês têm alguma necessidade, e todo mundo tem necessidade de redução de custo, não é só isso não, tá? Mas se vê que tem alguma coisa que pode ou que precisa melhorar na sua empresa, busque as soluções dentro de uma nuvem pública ou dentro de uma nuvem privada, porque você vai achar coisa que seria muito custoso para você dentro do seu mundo on-premise hoje, mas que pode vir a ser bem plausível dentro do seu budget para acelerar seu negócio. O movimento de Cloud First, de transformação digital, é trazer para a realidade de todos os clientes o foco no business e deixa que nós tratamos da tecnologia. Por último aqui, só queria comentar que assim, a gente tem recebido muita solicitação no mercado, está vendo um movimento muito grande das empresas, o pessoal partindo para o uso intensivo de containers. Sim, container é um negócio que está realmente crescendo muito e tem tido experiências muito boas. Eu não sei o público nosso se é muito de tecnologia, se tem um público de negócios também, né? Mas basicamente o container é você poder criar VMs em questões de segundos. Então você não vai perder tempo tentando achar o problema da sua VM, por que ela parou de funcionar. Você vai criar outra em 10 segundos e vai deletar aquela. Isso aí. E ganha operação. Exatamente. Vamos lá. Bom, aqui exemplos típicos aí de projetos típicos de migração de Azure, tá? que são comuns no mercado. Então, a adoção de Windows Server, de banco, a utilização de apps aí, de middlewares, ASP.NET, SAP on Azure é um motion que está super em evidência, muita gente vindo para o SAP on Azure. Para quem não sabe a nomenclatura, é trazer o ERP SAP para dentro do Azure. Você deixa de ter essas máquinas gigantes que vocês precisam comprar e depois fazer o replace a cada 3 anos, né? É deixar essa necessidade de lado e vir para o mundo de nuvem. Parece ser mais custoso, mas vou falar bem sincero para vocês, eu fiz alguns projetos, eu já participei, não é custoso. Mas e a latência? Não é tão diferente. Não é problema. Então, assim, tem sido um dos workloads mais interessantes para quem usa SAP hoje. E no caso do HANA, especificamente, que é um roadmap que toda empresa que usa SAP tem que estar de olho, porque vai vencer aí a questão vai mudar a plataforma para 2025, né? 2025. O HANA, ele é um banco de memória, ele exige máquinas com maior tamanho, maior memória, e muitas empresas, quando vão no HANA on-premise, elas já têm que comprar uma máquina com grande capacidade de memória, já pensando em 2, 3, 5 anos. Aqui não, aqui você sobe o que você precisa e você vai crescendo depois, na medida que o seu banco vai aumentando, o seu negócio vai aumentando. Exatamente. E aqui é o mundo de nuvem, né? Então é aquele negócio de você não precisar fazer uma compra pensando daqui a 5 anos. Você vai comprar o que você precisa agora e você vai desenvolver ou escalar de acordo com a sua necessidade. Inclusive, existem automatizações para que isso seja feito sem que você precise ficar analisando. Né? Exatamente. Por último, aqui o Linux, o Open Source, que talvez você fosse até na linha dos mitos lá, né? Que muita gente ainda acredita que
que a Azure é mais... Não, a Microsoft já não há muito hoje, tempo, né? a Microsoft hoje, dentro da comunidade Linux, ela é a maior colaboradora. Pode entrar lá e olhar. Nós, Microsoft, somos o maior colaborador dentro da comunidade Linux. Então, assim, nós temos até uma camisa, tá? Uma brincadeira aqui, que tem Microsoft ama Linux. Não sei se você já viu essa camiseta. É uma mudança né? drástica. Mas, assim, lógico, o Windows Server, mundo Microsoft, sempre trabalhei com isso, eu adoro o Windows Server. Para alguns workloads específicos, o Linux é melhor. O SQL 2017 ele já trabalha em Linux. Então, assim, esse paradigma de que Microsoft, produto Microsoft, só Microsoft, esquece, isso não existe mais. Todos esses produtos que estão aí nesse slide, Hadoop, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, no caso do Cosmos DB, Red Hat, SUSE, tudo nós temos dentro do Azure. Desculpa. Aí só um parênteses, não sei se estou ouvindo um pouquinho aí, mas, assim, falando de multi-cloud, né? Isso que a gente está falando aqui, em linhas gerais, vale para os grandes provedores de nuvem. Acredito que sim. Então, é importante, na hora que vocês estão avaliando, a gente está mostrando aqui a solução da Azure, é uma baita de uma solução, mas vocês, como clientes, como empresa que vai olhar para o negócio, você vai achar isso aí nas outras nuvens e aí entra naquele momento da inteligência de se adequar ao que é melhor para cada cenário, para cada empresa. Exatamente. Nós temos, inclusive, uma campanha rodando do final de suporte do Windows Server e do SQL Server 2008. O SQL Server 2008 deixou de ter suporte agora no dia 9, então há 8 dias atrás ele parou de ter suporte e para o LGPD e o GDPR, que a gente falou agora há pouco, é muito importante manter o suporte. Nós temos uma campanha para que ele continue com suporte no Azure. Se vocês têm o SQL 2008, procurem a Activity, que eles têm uma oferta para isso. Isso aí. Bom, nosso tempo está super curto aqui, então eu vou dar uma acelerada. Então, a gente tem aqui dentro da jornada de migração e ferramentas, a atividade de Access, Migrate, otimização futura, que é o que a gente já falou aqui, e implementar procedimentos de segurança e gestão na nuvem. Tá? Aí você tem um framework de ferramentas ali, que eu vou explorar mais aqui no próximo slide, que dá suporte, ferramentas da Azure, que dá suporte a cada uma dessas fases. Então, acho que é legal entender esse slide aqui, assim, a gente está falando de Access. Você tem lá a ferramenta Azure Migrate, você tem o Migration Assistant, e nessa linha, para todas as etapas que estão aí, ferramentas que te ajudam em cada uma das fases, a fase do Assessment, a fase do Migrate, que faz a migração dos dados, do ASR, que é bem famoso aí. Tem bastante nomenclatura aí, né? Nós temos a ferramenta de Assessment do Azure Migrate, que faz realmente o Assessment do seu ambiente que vai ser migrado, e aí te traz as melhores VMs dentro do Azure para você migrar, olhando para o Lift Shift, tá? O Data Migration Assistance, que faz com que você migre qualquer banco de dados para o SQL, né? Então, ele faz uma verificação, verifica seus dados, verifica seu banco de dados atual, e se você quer ir para SQL, ou quer manter o Oracle, ou quer manter o PostgreSQL, o que você precisa fazer, ele te traz o passo a passo, e o SQL Migration Assistance, que faz com que você traga esses dados para dentro de um SQL Server. Então, tem tudo isso. Dentro do Migrate, o ASR é uma ferramenta que não serve só para isso, mas hoje é muito usada para isso, né? Que é a forma de você pegar aquela máquina VM no seu ambiente, trazer para cá, subir, trabalhar em conjunto e depois desligar o ambiente on-premise. Então, assim, a sua janela é mínima. Migração né? mínima de esforço. O DMS, né, que é o Data Migration Services, é um recurso gratuito dentro do Azure, onde você também migra sua base de dados a quente, com janela mínima, e o Databox é um recurso que você, se tiver muitos dados, é um serviço meio que de leve trás de dados de maneira offline. Né? Depois a utilização, que é fazer o gerenciamento de custo, e o Advisor, para depois você poder sim otimizar e trazer o que a gente chamou agora há pouco de refactor. Exato. Certo? E assim, em linhas gerais, você vai encontrar essas mesmas classes de ferramentas para cada um desses passos nos grandes provedores de nuvem aí, e mais uma vez tem que se adequar ao que é melhor para o seu negócio. Tá? E, em paralelo a tudo que tem de ferramental pronto lá dentro,
tem lá o marketplace da Azure, onde você vai encontrar uma série de outras ferramentas disponíveis para uso que estão integradas e estão, vamos dizer assim, homologadas, né, para funcionar isso bem dentro do ambiente da Azure. Tá? Bom, aqui os pontos principais aqui a gente falou muito de migração, aqui na parte de gestão. Então, você também tem ferramentas e serviços disponíveis dentro das nuvens, nesse caso da Azure, para gerenciamento de segurança, gerenciamento de grupos, políticas, o blueprint, o gerenciamento de custo, né, sempre com produtos que estão integrados ali plenamente ao ambiente que você está rodando. Não sei se você quer. Não, aqui são todas ferramentas disponíveis dentro do Azure para vocês fazerem toda a monitoria e o gerenciamento do seu ambiente. Né? Atacar a governança. Exatamente, fazer toda a governança, saber quem pode acessar o quê, fazer o controle de como cada um pode acessar isso, fazer o controle do ambiente, ter uma transparência se você precisa fazer um sky-up, um sky-out, e até fazer um consumo, um gerenciamento do seu consumo para saber se você está gastando muito, se tem que desligar alguma máquina, se pode desligar uma máquina, por exemplo, da meia-noite às 6, isso vai trazer um benefício, isso você consegue automatizar. Então, de acordo com o workload que está rodando lá, você pode sim desligar de noite. Eu acho que uma coisa que é legal sair desse slide aqui, assim, a nuvem é uma coisa viva ali, tá, pessoal? Então, não basta deixar lá o ambiente e esquecer dele. Ele exige constantemente que esteja se procurando uma melhor adequação de flavor de máquina, de tecnologia, serviços novos que são lançados, e aí você deixa de usar lá, eventualmente, um middleware que você estava usando como IaaS, você passa a consumir esse cara, ou seja, é um negócio que você sempre tem que estar ali, arquitetando, ali, buscando melhores práticas, e essas ferramentas de governança te ajudam nisso. Te ajuda a enxergar o que você pode avançar na utilização e manter aquilo ali. Existe um gráfico que você olha diário, por exemplo, ou semanal, e você vai ver que o recurso, seu recurso, da meia-noite às 6 está ali em uso mínimo. Com o decorrer do tempo, você pode fazer uma máquina, um scale, né, que você diminui o recurso durante a noite e aumenta durante o dia. Mesmo desligar as coisas no final de semana. Desligar no final de semana, então assim, tudo isso é redução de custo. É o que hoje no mundo on-prem a gente não tem, porque o negócio já é nosso, mas, e outra, né, demora para desligar, demora para subir, mas no mundo nuvem isso pode ser feito a qualquer momento. Bom, e aí, finalizando aqui a parte desse do migration, né, você tem o que são os elementos chaves para uma migração bem-sucedida. Só repassando aqui, abordagem, escolher as ofertas corretas, utilizar as ferramentas de migração adequadas, que elas trazem um benefício gigante aqui. Acho que a gente não conseguiu explorar o tudo, mas tem muito link na internet, muito próprio dentro da Azure, você vai achar muita informação. Escolher os parceiros corretos para sua migração. Coloquei ali, está o nosso logo ali. A Tivit é um desses parceiros aí importantes nesse mercado, que está trabalhando fortemente aí junto com os grandes provedores de nuvem para trabalhar na migração e na gestão do ambiente. E treinamento, preparar o seu time para depois acompanhar, tocar e manter esse negócio vivo, como a gente falou aí. Mesmo que você não esteja fazendo a gestão, que a gestão fique com o parceiro, é importante você ter o domínio dessa tecnologia, o acompanhamento dele. Sempre vai ser importante, hoje e vai continuar sendo assim. As melhores práticas aqui, acho que a gente já passou por elas, um resumo. Vocês vão receber a apresentação, acho que dá até para dar uma conferida depois aí, mas basicamente é um resumo do que a gente falou aqui. Por último, para encerrar aqui nossa apresentação, eu queria falar rapidamente aí sobre a nossa oferta da Tivit, qual a abordagem da Tivit para a nuvem, né? Eu vou até passar direto aqui, que acho que esse é o slide mais importante. A gente tem aqui uma estratégia de multi-cloud, de nuvem híbrida. Então, a gente trabalha com os parceiros, grandes parceiros de nuvem, os grandes provedores de nuvem, como a Microsoft. Temos uma nuvem privada e a ideia é sempre extrair o que tem de melhor de cada solução e construir uma arquitetura, construir um cenário onde beneficie o cliente no final da história e seja o mais interessante para ele. Tá? Então, essa é a nossa abordagem aqui. Hoje a gente tem mais de 200 clientes gerenciados na nuvem, uma série de jornadas ali, 40, mas tem até mais que isso que a gente fez, e que a gente, depois da jornada, depois da migração, a gente acompanha esse trabalho, busca sempre fazer o gerenciamento desse serviço e manter vivo e atuante ali, buscando melhorias e
de eficiência na nuvem. Tá? Então, acho que a ideia principal que eu queria passar é essa aqui. Os benefícios que a gente falou até agora, a gente consegue fazer o pagamento em moeda local, centraliza a governança, simplifica processos, tenta utilizar da nuvem o máximo que tem em questão de agilidade, né? E temos ferramentas que ajudam a fazer a orquestração e automação dos ambientes. Tá? Então, uma dessas ferramentas aqui, vou passar rapidamente aí, que a gente já chegou no nosso limite de tempo, fazer aqui, a gente tem uma ferramenta que faz justamente aqui o acompanhamento da despesa do cliente, consegue fazer provisionamento de máquina, liga e desliga. Então, você consegue ter, dentro dessa ferramenta aqui, ela pode ser um ambiente lá de centralização com a gestão das nuvens de forma integrada, não só da Azure, mas das outras nuvens que você está atuando, está trabalhando, consumindo. Você consegue fazer uma gestão daquilo de forma integrada e, inclusive, enxergar onde é melhor estar cada workload. Tá? Aqui algumas telas dessa ferramenta, um comparador. Eu encerrei aqui, que acho que a gente se propôs a fazer esse trabalho em 1 hora, né, para ficar uma coisa dinâmica. Eu agradeço muito a atenção de todos, tá? Peço desculpas se o som foi um pouco baixo em algum momento. Tentamos aqui aumentar a voz, tudo. E realmente peço desculpas se em algum momento não nos ouviram. Vocês receberão depois esse material, tá? O pessoal, o Jairo e a Activity vai disponibilizar, acho que por e-mail. Vai ser disponibilizado em conjunto com as outras apresentações aí. Na segunda-feira, todos os materiais. Tá? Eu até quero aproveitar aqui para convidá-los também aí a gente vai ter a sequência dessas apresentações na quinta e na sexta-feira. A gente vai falar ainda de transformação digital e de App Modernization. Eu quero convidá-los aí. Desculpa mais uma vez pelo inconveniente do som e agradecer a vocês pela participação. Aí. Muito obrigado, pessoal. Se tiver alguma pergunta, sei que já estouramos o tema, se tiver alguma pergunta pertinente, fiquem à vontade. Obrigado, Jailson. Jalilson, que mandou um parabéns para a gente aí. Obrigado. Pedro, em relação a cases, dentro do site da Microsoft, nós temos alguns cases de sucesso de migração de on-premise e também de nuvem híbrida. Depois, na segunda-feira, quando a Activity disponibilizar, eu vou conseguir esses links e coloco junto, tá? Não só esses links, tá, Pedro, mas a gente eu até falei isso com a Erika antes, a gente queria também colocar alguns outros links ali, a gente não ia repassar eles agora aqui, mas que podem trazer informações interessantes para vocês dentro desse assunto que a gente tratou aqui. Eu acho que a mensagem final é o seguinte: façam um estudo, façam a sua estratégia para usar todo o poder da cloud, né? Cloud First, Cloud Computing, Cloud One, Only Cloud, isso é tudo nomenclatura. Tá? Na verdade é o seguinte: o mundo híbrido, eu e a Microsoft entendemos que é o futuro, né? É usar tanto o seu ambiente on-premise, quanto a cloud privada, quanto a cloud pública. Cada um no que você entende ser melhor para o seu negócio. Tá? Então é isso que vocês têm que ver. Exatamente. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Iremos disponibilizar o material. Sim, o material também será disponibilizado na segunda-feira. Obrigado. Obrigado, pessoal.